Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? E hoje estamos dando continuidade àquela série de mensagens, ou sobre algumas mensagens falando sobre Icabod, ou Icabod, que quer dizer no original, foi-se a glória de Deus, ou seja, foi embora a presença de Deus, que estava representado na Arca da Aliança. Amém? E vamos estar lendo o texto base, que está contido, localizado em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22, que nos diz o seguinte: Mas chamou ao menino Icabod, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a Arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse mais: de Israel a glória é levado, preso, pois é tomado a arca de Deus. Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, te pedimos, ó Pai, que o Senhor torne a falar conosco. Isso é o que tu mais tem prazer em fazer, falar com todos aqueles que querem ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, brada, trata, transforma, muda e, acima de tudo, aviva o teu povo através da tua palavra. Amém. Amados, o povo de Israel vivia um período muito conturbado por conta de liderança, porque Eli, sacerdote, deixavam seus filhos fazerem o que queriam. Então, por conta disso, os adversários se fortaleciam. Antes, eles tinham medo porque todos aqueles que lutaram contra o povo de Deus, eles tinham medo da presença de Deus. Muito embora eles se levantassem, mas todas as vezes onde as quais o povo ia à guerra e levava a arca, que representava a presença de Deus, Deus dava a vitória ao seu povo. Então, quando os adversários entenderam que viviam em desobediência ao Ofni e Finéias, a gente percebe algo bem interessante. É que quando a arca é tomada, a gente percebe um contraste. Qual, pastor? É que muitos já não davam mais valor à presença de Deus e iam para a guerra despreparado. A primeira coisa que eu quero pontuar é que quando o crente vai para a guerra despreparado, ele é envergonhado. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. 1 Samuel 4:5. Os adversários ficaram com medo depois de se fortalecerem e tomaram a arca, matando os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E quando soube disto do alto de sua gordura e de seus 98 anos, ou seja, ele não tinha ido para a guerra, o sacerdote Eli. Ele caiu da cadeira, morreu. E quando a gente percebe isso, a gente sabe que crente precisa estar sempre preparado para uma guerra, batalha espiritual. E nesses dias, Icabod estava no ventre de sua mãe, ou seja, Icabod, nora de Eli, esposa de Finéias. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, a mãe de Icabod entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Ou seja, o filho nasceu e a mãe morreu. É difícil. Mas o que eu acho interessante aqui é que enquanto
morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela nem respondeu, nem deu atenção. 1 Samuel 4, 19 e 20. Antes de morrer, a mulher teve forças para dar ao menino um nome de Icabod. Ou seja, o seu último suspiro, ela dizia: esse menino se chamará Icabod. Foi-se a glória de Deus. Porque a arca foi tomada, e por causa de tudo isso, por causa da morte do sogro, a morte do marido, a morte da mulher, e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca foi tomada. Veja que história interessante, né? E intrigante ao mesmo tempo. Porque muitos nos dias atuais já não dão mais valor à presença de Deus. Muitos nos dias atuais já não buscam mais batismo com o Espírito Santo, vão para o culto por ir, e precisamos mudar esse contexto. Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz: não vos conformeis com a vontade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto isso, os filisteus começaram a sofrer com a ausência da presença de Deus, que estava simbolizada na arca. Ela virou uma batata quente. E o que eu acho interessante é que enquanto os israelitas, melhor dizendo, tá? Deixa eu refazer aqui, para alguém não achar que eu falei algo de errado. Enquanto os israelitas sofreram com a ausência de Deus, os filisteus tinham a presença, mas não tinha intimidade com o Deus da presença. Eles tinham a arca, mas para eles era só um troféu sem presença, sem valia alguma. Porque tem gente que é assim, vai para a igreja, recebe vitória, recebe milagre, mas não sabe o potencial que tem em servir ao Senhor. Então, quanto a isso, é interessante, porque enquanto a arca estava lá, ao lado da imagem de Dagon, o anjo descia e a arca virou para eles como se fosse uma batata quente. Cada cidade que a recebia logo queria se livrar dela, pelas desgraças que sobreviam ao povo filisteu. O povo ficava em pânico, 1 Samuel 5:11. Mas esta é uma outra história. Nossa história é sobre esta mulher que teve seu filho por nome de Icabod. Esta mulher que morreu. A mãe de Icabod tipifica as pessoas cuja vida estão sem brilho. Sim, sem brilho algum. Vão para a igreja, mas porque muitas vezes são forçados. Vão para a igreja porque muitas vezes não tem nenhum lugar para ir, mas não se envolvem, não se tem uma responsabilidade em honrar a Deus. São como os filhos de Ofni e Finéas, ou melhor, são como os filhos de Eli, Ofni e Finéas. Mas que hoje, através desta palavra, e nós vamos continuar ainda por outros dias, você tenha prazer em buscar a presença. Que você não desperdice a presença de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Me oriente, buscando, se consagrando, entendendo que a nossa bússola é a palavra de Deus e que nós a cada dia devemos estar ciente de que a palavra de Deus é que nos traz paz, nos traz ânimo e que a gente precisa tão somente viver não à mercê do que o mundo determina, mas assim acerca do que a palavra determinou para mim e para você, obedecendo aos estatutos do Senhor, buscando, orando, se consagrando, obedecendo e acima de tudo sendo guiado pela bússola.
O Espírito Santo é aquele que nos abraça numa madrugada fria e sofrível. Mas que hoje você não seja como os filhos de Eli, mas que você lute, sabe? Como Samuel, que enquanto ouvira a voz de Deus, no capítulo 3 de 1 Samuel, ele disse: fala que o teu servo ouve. É melhor ser um menino que ouve a voz de Deus do que ser alguém que muitas vezes só vive de aparência. É forte, né? Mas que você aplique esta palavra ao teu coração e nós venhamos, acima de tudo, entender do jeito que Deus quer falar. Amanhã continuaremos essa mensagem e eu tenho certeza que Deus vai falar, está falando e quer abrir os teus olhos. Que nós percamos tudo de material, mas que não percamos a presença de Deus, a arca, para que depois nós venhamos chorar por ser chamado de Icabô. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus abençoe a tua vida. Oh, glória! Um abraço para todos vocês, para cada grupo, para cada amigo, para cada pastor, para cada ministério e principalmente para você que, independente do teu credo religioso, independente da tua etnia, você ama ouvir a Bíblia na mão. Amém? Oh, glória! Que Deus te abençoe em nome de Jesus.